Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de grafite. Meu nome é Evandro e sou educador pela Casa do Hip Hop da cidade de Tiradentes. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês fossem até o sininho e se inscrevessem no canal para ter mais informações pertinentes ao hip hop, não só no que diz respeito ao grafite. Então se inscrevam e façam parte aí do nosso movimento. Fortaleçam a Casa do Hip Hop da cidade de Tiradentes, que faz um trabalho incrível no município e está há vários anos, né, trabalhando e fomentando a cultura. O exercício de hoje, a gente vai trabalhar personagens e como preenchê-los, né? Então a gente já vai ver hoje os exercícios práticos de como trabalhar a tinta na parede, trabalhar as camadas. Antes de mais nada, para estar fazendo um pequeno release aí dessa aula e também um feedback, né, das aulas anteriores. O personagem, ele é da tradição do grafite, né? O grafite começa nos trens de Nova York e o personagem era das escolhas dos grafiteiros para poder dialogar, né? Então, tantos personagens famosos, né, de desenhos animados da época, quanto personagens de criações. E até hoje os grafiteiros tradicionais, né, os que fazem o seu trabalho na rua, produzem personagens. Eu comecei fazendo personagem também, por mais que eu desenvolva bastante letra, o personagem foi a minha escolha para estar dialogando, né, para estar se expressando aquilo que eu queria no momento, né, na época. Então o personagem ele vem com essa forte carga de informação, né? Além da escrita por si só, né? Todo sinal é válido na rua. E usando o grafite como forma, né? Para estar difundindo esse sinal. Na aula de hoje a gente vai ver como trabalha as camadas dentro do personagem. A gente vai ver isso também com letras, só que numa aula futura, né? Hoje a gente vai ver como desenvolver o personagem desde o início. Então aí na folha que vocês estão vendo já tem um personagem esboçado. O grafite, o que eu quero que vocês entendam é que, eu já até falei em aulas anteriores também, como ele trabalha com camadas, ele trabalha de dentro para fora. Então o grafite, ele tem essa questão de você precisar enxergar o desenho além do contorno. Porque aqui, um exemplo, ele está esboçado. Eu fiz aqui um personagem, né? Sorrindo, né? Numa expressão. No grafite, esse é o esboço. Porém, como eu vou fazer uma camada de tinta inteira, então muitas coisas aqui irão sumir. No grafite, por exemplo, como a gente vai usar tinta, vocês vão entender aqui que eu estou usando tinta acrílica, um pouco d'água para fazer a diluição. Tinta acrílica, um copinho d'água, faço a diluição. O copinho d'água, no caso, é uma tampinha de spray, tá? Lembrando das nossas aulas aí de sustentabilidade, né? Então faço a diluição e vou preencher o personagem. A cor verde, pessoal, no meu trabalho, ela é uma forma de identidade, assim, já é algo que é da minha expressão mesmo. Eu comecei fazendo personagens para falar de meio ambiente, de questões ambientais, de vegetarianismo, então eu tinha essa questão com o verde. Então eu vou dar exemplos aqui com a tinta verde, tá? E também enfatizando da ludicidade do grafite. Ele não necessariamente precisa ter cor de ser humano. Então, ó, eu estou fazendo um preenchimento respeitando as linhas que vão ser de outra cor. Então, a limitação eu vou respeitando. No grafite, é muito mais prático. O grafite, como ele nasce da transgressão, então os primeiros grafites eles eram feitos de forma rápida, né? Porque é uma violação, né, da lei e por aí vai. Então,
Não tem essa de você fazer um esboço e vir preenchendo bem devagarzinho, igual eu tô fazendo aqui, respeitando as linhas, por exemplo, da sobrancelha. A sobrancelha ainda tem um cortezinho, né, que é um desenho da atualidade, né, da sobrancelha. E então aqui eu vim respeitando. O grafite mesmo na rua seria preenchido assim, ó. Eu já tenho o esboço, tanto no caderno quanto no muro, imaginando que aqui seja o muro. Esse seria o preenchimento do grafite, ó. Rápido. Até a boca aqui não respeitaria. Por quê? Porque a gente trabalha com camadas. Então teria o verde, esperaria secar. Enquanto seca, aí eu faria o detalhe do olho com branco, o detalhe dos dentes e assim sucessivamente. E por último, o contorno. Então agora eu vou fazer um exemplo aqui de um personagem, de fazer o mesmo personagem, só que com uma tinta de secagem rápida para vocês entenderem, enquanto eu vou deixando a acrílica secando, o verde. Então vou fazer o mesmo personagem. Orelha, o rosto afunilado, cabelo encaracolado, sobrancelha cortada, ficou um pouco mais narigudo, né? Vou deixar mais próximo do... Pronto, com a expressão mudada. Aqui seria o esboço do meu trabalho na parede. Aí, como é que eu vou preencher agora para vocês entenderem camadas? E com uma secagem rápida para vocês entenderem também o contorno. Então, tô pintando. Aqui eu só vou respeitar os olhos porque... para manter a tinta branca. É uma dica também para vocês. Querem fazer trabalhos que eu precise de branco e não tenho branco em tinta e a folha é branca, só manter. Manter o lugar onde quer branco sem preenchimento. Detalhe no cabelo, né? Que ele tem uma risquinha. Apaga e refaz, como todos os exercícios que a gente vem vendo até hoje. E vamos pintar de grafite mesmo lápis. Então vamos supor que essa canetinha aqui seja o spray. Então assim, essa cor aqui esverdeada seria o meu látex. Vocês vão entender quando eu fizer na parede também o mesmo desenho, tá? Então só para vocês entenderem um pouco da ideia aqui do material que é diferente, só que o grafite a gente raciocina ele como se ele já tivesse sendo feito na parede. Então aqui eu não enxergo simplesmente canetinha ou tinta acrílica, aqui eu enxergo spray ou latex, que é a técnica que eu uso na rua. A gente tendo esse costume de enxergar o material, essa criatividade de enxergar o trabalho na rua já pronto, nos permite facilitar alguns processos de criação. Então eu tenho aqui o personagem preenchido e agora eu vou vir com spray para finalizar. Então vou começar pelo mesmo lugarzinho aqui, a orelha. Imaginem que essa caneta preta é o meu spray. E aí vocês vão ter a mesma ideia quando eu fizer na parede. O meu trabalho
eu costumo fazer traços mais cartoonizados. Já até expliquei em alguns vídeos anteriores também, que são traços um pouco mais contundentes. Então, geralmente eu reforço sempre um lado, eu não faço só um traço fino, eu faço um traço fino e engrosso ele, geralmente. Só para vocês entenderem um pouco da técnica, tá? Isso é uma identidade minha. Vocês, conforme as aulas, terão a de vocês também. Cabelinho, ó. Faço o contorno por fora, também pensando que isso seria um grafite na parede. Por quê? Contorno por fora facilita muito a vida. Outra coisa que facilita, porque o contorno por fora facilita para limitar, né, o espaço que a gente tem de tinta. Outra coisa que facilita é o rolo maior. Vamos fazer uma suposição novamente de materiais no entendimento invertido da coisa aí. Aqui é uma caneta que eu estou enxergando como spray, então bico fino. Aqui é uma caneta de bico maior. Eu já enxergo como um rolo de 15, um rolo de 30, dependendo do tamanho do meu personagem. Por quê? Os rolos, se vocês têm nas medidas diferentes, né, além do rolo de 5, isso facilita com que o seu trabalho também agilize. Mais uma vez, com a lógica de estar na rua, o processo tem que ser um pouco mais rápido. Então, ó, olha a diferença com preenchimento de caneta de ponta grossa. Eu preencho muito mais rápido. Isso até para ilustração facilita. Se eu tenho um campo muito grande, preto, e eu quero preenchimento rápido, quanto maior o bico da minha canetinha, melhor. Ou, nesse caso aqui, já substituiria o rolo de 30, né, que é o meu pincel. Comparando as pontas, lógico, obviamente o pincel mais largo. Então vai dar um adiantamento aí na obra. Então, pessoal, continuando aí o raciocínio do preenchimento, agora vocês vão entender aqui, ó, que eu já tenho a secagem da tinta acrílica. O bom da tinta acrílica é isso, é secagem rápida. Ela tá um pouco gelada ainda, mas já consigo fazer o trabalho com o branco por cima. Aqui, um preenchimento respeitando. Respeitei um pouco da sobrancelha, respeitei o olho, tá? Então, um preenchimento que não é tão viável na rua. Por quê? Porque é demorado. Um preenchimento mais viável foi igual eu fiz aqui do lado direito. Faço o esboço, passo a tinta por cima do esboço, respeitando as margens exteriores, e depois venho com as cores demais. Então, ó, branco. Lembra que se você respeita o branco da folha, ou se você tem a tinta branca, poderia ser uma canetinha também, tá? Essas canetinhas aí que estão vendendo aí, elas são super boas, que elas são à base d'água, e é uma tinta muito potente. Então ela passa por cima do verde, igual tá passando aqui. O que eu tô usando aí é tinta acrílica, tá? Tinta acrílica branca. Um pincelzinho 0,50 para esse tipo de tinta mesmo. E aqui refazendo o dente. Então, pessoal, esse é o entendimento e o conceito do grafite de rua. Camadas. Então, primeira camada, esboço. Segunda camada, preenchimento. Respeitando ou não. Eu indico que faça o borrão, cores chapadas, já faz a cor chapada e não perca tempo. Então, onde é só verde, já manda tinta verde. Depois, cores que você vai utilizar no trabalho. O que eu poderia fazer aqui além do branco, que poderia também ter sido um spray? Tons de verde. O legal da gente trabalhar sombras e luz é tentar trazer o mesmo tom da palheta que você tem. Então tem um verde aqui um pouco mais escuro e vou fazer aqui, por exemplo, a parte interna da orelha. Posso fazer aqui, ó, uma sombrinha acerca do cabelo. Posso escurecer um lado do rosto para dar a impressão de sombra.
E o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou usando preto para fazer sombra, eu estou usando o mesmo tom de verde, ó. Então, o mesmo tom de verde em certos lugares, você dá a impressão de sombra. Isso é bem legal também e é muito gratificante você usar com spray essa lógica. Porque aí você vai ver o quão é legal você trabalhar o grafite mesmo na sua essência, né, que são as latas, e ainda trabalhando o estudo das cores. Ó, vamos supor aqui que seja meu rolo maior, né, de 15, para ter um preenchimento mais vasto, ou até mesmo os caps que eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, né? Aqui poderia ser um spray com fat cap. Fat gordo cap, que é o pino do spray. Então o fat cap me libera mais tinta. É uma válvula, a válvula é a mesma, tá? É a saída do pino que define. E o cortezinho na válvula do cap também é o que define. Né? Então, se um cap tem um corte mais largo, saída de tinta maior. Então, pessoal, preenchimento de cabelo, preenchimento de rosto com cor chapada e trabalho de sombra. Agora a gente vai para a definição, que é o quê? Lata de spray de contorno, igual eu fiz aqui. Então, posso começar pela orelha novamente. Círculo que eu pintei de verde. Entendam que são detalhes que valorizam muito o seu trabalho. Essa jogada de tons, né? Para fazer luz e sombra. Ó, o nariz aqui embaixo já ficou uma sombra legal também. Então o spray vem definindo, ó. Entendendo que caneta preta na minha mão aqui é o spray de contorno final. Eu vou fazer ele na parede, vocês vão entender exatamente o passo a passo das camadas. Sobrancelhinha aqui, ó. Refaço. Então vocês estão entendendo que eu estou refazendo o desenho que já estava pronto aqui para vocês no começo da aula. Eu estou refazendo ele porque é exatamente assim que acontece no grafite. Aqui o olho está ainda um pouco úmido e a boca também. Vou fazer só o contorno externo e vou deixar ele com um sorriso um pouco mais largo. Correto, pessoal? É exatamente isso que ocorre quando trabalhamos o spray e o latex na rua. A gente trabalha por camadas. Então, primeira camada, a gente faz o risquinho de spray, que é para definir as limitações do personagem. Depois a gente vem com o latex ou também spray, que é para fazer o preenchimento chapado. E por último, é o que a gente fez em primeiro. Então, os últimos serão primeiros, é até uma analogia legal para o grafite, porque o primeiro traço, ele se apaga e depois ele vem por último e renasce. Então é basicamente isso. Aqui tinha um personagem feito a lápis, só na cor branca e grafite do lápis. A gente deu preenchimento, sombra, expressão facial, demos vida a ele. Aqui o mesmo conceito, porém respeitando as margens, respeitando o esboço. Quando a gente já tem o desenho pronto na nossa cabeça, é mais fácil a gente chegar na parede, já reproduzi-lo e fazer essa técnica aqui, de sair pintando, chapado e pronto. Quando a gente já tem esse estudo avançado no caderno. Então, por isso que eu bato na tecla de estudarem, ó. Personagens de várias formas, de vários movimentos. Então aqui já é um estudo corporal. Quando você desenvolve um estilo, aí você começa a brincar com o estilo. Aonde eu consigo chegar com um personagem, por exemplo, o meu, que não tem nem boca, nem sobrancelha, não tem a retina, né? Só tem o globo ocular, mas não tem olho, né? Não
Não dá para ter uma expressão, né, assim, humana. Então dá para chegar muito longe com o estilo que você criou. Vou fazer mais um personagem aqui para a gente reproduzir ele na parede. Isso aí, ó, um personagemzinho. E agora a gente vai preenchimento igualzinho à primeira aula, porém na técnica grafite na rua. Então tenho aqui minha lata de spray, vou preenchê-lo. Então o primeiro traço que eu fiz na lapiseira, o que a gente imagina? Um spray. Então um spray de cor cinza, fizemos o esboço. Agora com a lata de spray, já sabendo as dimensões da cabeça aqui do personagem, eu vou respeitando as limitações do desenho. As limitações e não os detalhes internos. Aqui também, ó. Por que eu quero que vocês entendam isso também? Porque vira uma peça única. Quando a gente não respeita as expressões, por exemplo. Então, o legal do esboço, para ele ser rápido também, é a gente não se apegar muito aos detalhes. Porque o detalhe vai vir depois com o spray na arte final. Então, aqui eu tenho o esboço. Vou pegar a lata de spray. A gente chacoalha, né? Já que vamos trabalhar a criatividade, vamos imaginar que aqui é um spray. Chacoalhei para a tinta diluir legal. E venho aqui, ó. Primeiro traço que eu fiz lá com a minha lata de esboço é o traço que vai finalizar. Venho, refaço os olhos. Na rua você vai enxergar também mais ou menos onde está a direção de tudo que você riscou. Então isso que é legal também. Por exemplo, aqui a mão, ó, eu já não enxergo mais os dedos. Porém, a gente enxerga um pouco o vestígio. É exatamente o que acontece na rua. Então por isso que não fica totalmente perdido, né? Muita gente fica, não consigo ver, como você criou rápido. Tinha só uma bolinha ali e agora tem um ET. É exatamente assim os comentários na rua. Por conta do trabalho diferenciado que é o grafite. Até nisso, né? Uma ilustração a gente pode fazer o contorno primeiro e depois preencher, que não tem problema. Na rua já não tem como, a gente tem que fazer exatamente como eu fiz esse ET, exatamente como eu fiz esse personagem. De dentro para fora. Agora a gente vai fazer de forma prática na parede, para vocês entenderem o conceito aqui. Então a gente vai reproduzir esse personagem e esse personagem na parede. Então, pessoal, aí na parede tem um esboço do personagem, mais ou menos do que tá na folha. Só para vocês entenderem aqui, ó. Tá? Então, um risquinho ali, a gente vai reproduzir ele na parede usando o método que eu expliquei, de dentro para fora. Então, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou explicar para vocês o uso do rolo para a gente trabalhar o personagem já esboçado. Aqui tem a cor verde, que foi a que a gente usou, e aqui eu tenho o verde em spray também. Então, eu tenho o esboço, então já tenho as limitações do personagem.
Então já sei o que é cabelo, já sei o que é olho. E aí venho fazendo o trabalho de preenchimento total. O que eu expliquei para vocês no começo da aula seria isso aqui, ó. Eu sair fazendo o recorte do olho. Não é muito viável pela demora e também por conta de quando a gente vai preencher, é necessário que a gente trabalhe, se for uma cor chapada, uniformemente. Então eu já cancelo o olho ali também. E pela rapidez também que o grafite nos permite. Se você quer um trabalho um pouco mais rápido. Eu poderia fazer respeitando, mas não tem muito porquê mesmo. Agora eu vou refazer o olho. Então, spray branco. Faço 2 bolinhas aqui. Então aqui eu já tenho o olho. E agora, aonde seria a boca? Pessoal, o controle da válvula também é uma questão de prática. Eu já expliquei para vocês técnicas aqui diferenciadas desde o primeiro vídeo, né, de virar o spray de ponta-cabeça, por exemplo, e tirar a pressão. Essa é uma forma, esse é um método para que eu tenha o controle um pouco mais exato do cap. Então, quanto mais ar eu tirar, melhor é o controle da minha lata de spray. Porque gás é igual pressão. Para fazer personagem eu preciso de traço mais fino, geralmente. Então, a lata de baixa pressão ajuda muito. Se a lata não é de baixa pressão, a gente tira a pressão virando-a de ponta cabeça. Ou de cabeça para baixo. Faço um testezinho. Aqui, como é uma parede de teste, dentro de um ateliê, estou fazendo o teste aqui mesmo na parede, é bom para que vocês vejam, né? Então aqui, ó, técnica de traço, que é o que? Treino. Mas eu poderia fazer no chão também. O chão só não vai permitir que eu faça vários traços, porque a lata na horizontal também perde a sua função, né? O ar vai para baixo e a lata falha. Então a lata ela é indicada que use na vertical. O que eu poderia fazer aqui? Esperar secar, para que o traço do spray não escorra muito. Então eu vou fazer o quê? O segundo personagem. E agora vocês vão entender a questão do esboço. O segundo personagem, vou mostrar para vocês, é o ET. Então aqui, o ET dando joinha. Vamos fazê-lo na parede também. Aqui eu estou indo pela memória fotográfica, tá, pessoal? Não estou com o esboço na mão. O correto é você pegar a folha, olhar e reproduzir. Folha, no caso, o seu Black Book, né? Então, vamos fazer aqui o ET. Os olhos um pouco mais compridos. Aqui é esse aí clichê, né? E aqui ele dando jóia. Lembra que eu fiz? 3 dedos e o detalhe da mão assim. A hora da gente acertar o traço, da gente errar, da gente apagar, é essa hora aqui. É a hora do esboço. Então aqui, por exemplo, se eu errasse o dedo, eu poderia arrumar, ó. Então vou arrumando. Lembrando que depois isso tudo são traços imaginários, porque no preenchimento tudo isso vai sumir. Então assim, uma outra dica é, na hora de acertar os detalhes é na hora do esboço. Então eu tenho aqui o personagem, ETzinho, e aqui sim eu posso vir fazendo respeitando. Por quê? O spray ele é mais preciso. Então o spray eu consigo fazer esse trabalho aqui, diferentemente do rolo que eu teria que ficar fazendo um trabalho maior, manual mesmo. Então, nesse caso aqui, não tem por que eu apagar os olhos. Aqui a mão, vocês vão entender agora. Aqui eu enxergo os dedos, porém no preenchimento, some. Então por isso da importância novamente do Black Book. O Black Book ele vai permitir que você tenha em mãos
o norte do seu contorno. Então você não vai se perder. Como eu fiz um trabalho simples, então não tem muito erro aqui não. Agora a gente volta para o primeiro personagem. O primeiro personagem, ele é verde e ele tem uns detalhes de sombra. Eu vou pôr na tela mais uma vez para vocês verem. Então se a gente pegar esse personagem aqui, verdinho, ele tem os trabalhos de sombra, né? Ao lado esquerdo. Então, como eu expliquei também no começo da aula, a gente vai trabalhar tons diferentes de verde. Então tem aqui um verde um pouco mais puxado pro menta, vamos dizer assim. E esse aqui eu tenho um verde um pouco mais água, né? O verde piscina, né? Cada um tem um jeito para chamá-lo. E aí vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz aí, só do lado esquerdo. Então, vou trabalhar a sombra no personagem. Ele tem uma sombra embaixo do nariz. Fazer aqui, acompanhando o cabelo, igual a gente fez. Tá? Então esses são os trabalhos que a gente faz antes de fechar, que é o que? Contorno. Então o que vocês têm que entender aqui? O grafite é feito de camadas, né? Exatamente como estava aí na folha. Foi feita a camada do esboço, foi feita a camada do preenchimento e por último a camada do conclusiva, né? Que é a camada do contorno. Dou uma ajeitada, ó. Como eu disse, essa é a hora da gente fazer recortes, da gente apagar o que não nos agrada, acrescentar aquilo que a gente lembrou, trabalhar melhor luz, trabalhar melhor a sombra. Essa é a hora, na hora do preenchimento. E depois na hora do spray a gente vem só para finalizar. Dou uma reforçada no olho, dou uma reforçada na boca. O spray, por ser secagem rápida, é tranquilo também, tá? Técnica do assopro, ó, ver se está escorrendo. Dá uma soprada. O correto mesmo, exato, é o uso de máscara de filtro, de carvão ativo. Spray em ambiente fechado, principalmente. Como aqui é uma aula rápida, não tem problema nenhum eu estar explicando para vocês aqui. Mas o grafite, sempre máscara. Então vamos. Aqui eu já trabalhei aqui todo o preenchimento que eu queria, detalhes em branco, acendi o que eu gostaria. Posso o quê? Vim de novo trabalhando o meu latex. Onde eu vi que deu um respingo de outra cor. Tá? Então aqui eu posso trabalhar um pouco melhor a orelha. Ó. Então o latex também permite que eu venha fazendo retoques. Eu não costumo fazer muito recorte no meu trabalho. Mas é importante vocês saberem dessa técnica. Técnica de recorte. Tá? Para que serve? Para estar direcionando o nosso trabalho para uma melhoria. Se eu vejo que está escorrido aqui, é hora de arrumar nesse momento. Geralmente escorre. Tinta ainda fresca. Camada de tinta fresca sobre camada de tinta fresca não é recomendado, tá? Então espera a secagem. Agora a gente vai trabalhar o contorno do ET. Como ele foi feito de spray, a secagem é mais rápida. Então, ó, todo mundo tem um lado que começa, que acha preferível começar. Eu geralmente começo da esquerda e depois vou para a direita. Tudo depende de uma questão de destreza ou ser canhoto. Então, ó, olho. Aqui eu vou pintar o olho de preto, porém eu vou fazer um detalhe branco. O que eu posso fazer? Eu já tenho a base branca. Então eu não preciso pintar de preto e depois jogar branco. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Aqui será um brilho dos olhos do ET. O resto eu vou preencher. Então tem um brilhozinho, uma ideia de brilho com a minha cor de fundo base. Ou poderia fazer assim, ó. Eu não indico por conta de gasto de material. Você vai gastar mais material. Poderia fazer isso aqui, espero secar um pouco. Agora eu vou para os dedos. Pessoal, os dedos, ou eu olho aqui no meu sketchbook. Então poderia estar com o meu ETzinho lá, ó.
o brilho dos olhos que eu tentei reproduzir lá, né? O mais próximo possível. Mas eu vou deixar na mesa e vou fazendo no freestyle. Então o ET ele tem um sorrisinho também, né? Então vamos fazer o sorrisinho dele. Aqui, os dedos, eles não aparecem para mim. Black Book em mãos, vou olhar o desenho e vou fazer. Vou reproduzir. Pronto, pessoal, não tem erro, tá? Esboço, preenchimento, contorno, definição do trabalho. Recortezinhos, alguns acertos e nesse caso eu vou usar sombra com a lata de contorno. É uma técnica que eu utilizo principalmente nos meus personagens e é uma economia. Aqui eu trabalhei 2 tons, é bem legal. É muito legal o artista que utiliza dessa técnica, que mostra uma gama de estudo muito grande em cor. Então é interessante a aproximação desse estudo. Porém, você poderia usar a sombra simplesmente assim, ó, de longe e esfumaçando. Então, se eu uso o spray de longe e vou esfumaçando, eu também dou a noção de sombra. E aí eu não precisaria de um tom, por exemplo, cinza escuro. Então aqui... Opa, ainda estava fresco. Então, aqui no caso, se eu tenho só o cinza e o preto, eu tenho noção de luz e sombra. Vamos refazer, ó. Isso também acontece. Qualquer coisinha que esbarre na tinta enquanto ela estiver fresca, vai marcar. Então a gente refaz. Joguei a tinta cinza, agora eu vou escurecer de novo com a sombra. Sombra na mão, olha a técnica. Espirro de longe, ó. Tá praticamente aí 30 centímetros da parede e traços não contínuos. Traços pausados, tá? Então a gente tem aqui o trabalho de sombra com o tom do seu contorno, que também é bem legal. Agora vamos para o brilho no olho. Essa técnica eu utilizei da minha base e agora eu posso fazer com spray. Correto? Pegando novamente o esboço para vocês e mostrando que esse é o ET com brilho nos olhos e aquele é o ETzinho com brilho nos olhos. Com o spray dá o charme que eu gosto também do escorridinho e o tom da própria parede como base. Economia também de grana. Agora vamos para o personagem principal. Então eu trabalhei aqui de dentro para fora, preenchimento, sombra, imagino que luz seja desse lado, refaço o que é branco, né? Porque eu perdi na hora do preenchimento, porque eu quero um preenchimento rápido, então utilizo da técnica de chapar as cores, de dentro para fora. Agora, por último, utilização do spray para contorno. Aqui vocês podem consertar também, tá, pessoal? Se você não quer escorrido, eu gosto. Eu deixaria assim. Mas não quero deixar escorrido. Preto novamente, tá? Então, a solução dos problemas da nossa borrachinha mágica e da folha está em nossas mãos também com spray. Então, vamos lá. Preenchimento. Imagino que o meu esboço virá novamente para frente. Então, repito o esboço. No caso, o nosso personagem. Então, se o personagem ele tá de dentro para fora, e a gente enxergou primeiramente o esboço, agora o esboço que a gente enxergou primeiro, a gente vai reproduzir com o spray. Então, aqui, ó, orelha. Parte do rosto aqui, maxilar, um pouco pontudo, subo. Ele é um personagem fácil porque ele é um personagem que ele não tem tantos desvios
Quanto mais desvio, mais trabalhoso o uso do spray. Mas vocês também têm que trabalhar facilitações para vocês, tá? O estilo também ele provém de dificuldades. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade em fazer certo tipo de coisa, eu acabo levando meu trabalho para outra, eu moldo sempre as dificuldades. Pessoal, mais próximo aí da minha folha, tá? Trazendo aí para vocês a Ludicidade, que é um personagem verde. Cabelo cacheado aí, crespinho, com uma marquinha, né? E por falar em marca, vamos para a sobrancelha. Ó, escorrendo, técnica do açúcar. Tô de máscara, deixa escorrer, depois faço o recorte. Sobrancelha cortada. Técnica do soco. Se escorrer, a gente faz o recorte. Um cortezinho aqui no dente. Um detalhezinho no queixo. Colinha do olho. Foi até bom ter dado esses escorridos para vocês entenderem também a técnica do recorte. Também não é uma técnica que eu utilizo porque ao ar livre a tinta seca muito mais rápido. E segundo que, dependendo do campo de visão do seu trabalho, tem coisas que fazem parte do grafite, que é tradição mesmo. Como eu já disse em algumas aulas, o escorrido, o squeezer, né, que a gente chama, ou o splash, tudo isso faz parte, né, além das setas. Então faz parte do charme do spray esse escorrido ou esse esfumaçado. Então eu sou super favorável a algumas falhinhas no desenho, no trabalho, para a gente valorizar a tradicionalidade do grafite. É bem legal. E dependendo do campo de visão, nem é visível. Então às vezes você fez um trabalho num muro, onde tem uma calçada muito vasta, ou uma via expressa de carros, por exemplo, que as pessoas só vão ver seu grafite dentro do carro, essas coisas passam desapercebido mesmo, tá? Porém, se você tem, não é nem capricho, se você tem um cuidado maior com essa questão e não curte, também tem isso, né? A tradição não é regra, é uma coisa que vocês também têm que ter em mente. Não é porque é tradicional que eu vou usar como regra, eu posso usar outras coisas da tradição do grafite. Então, pessoal, se eu quero deixar o trabalho intacto, aí a gente faz o trabalho aqui de recorte. Então, já sumiu o escorrido da sobrancelha, embaixo do olho aqui respingou um pouco, passo também. Então, é importante a gente ter sempre a tinta que a gente chapou o desenho, que geralmente é a majoritária dentro do trabalho, é sempre bom a gente ter um pouquinho de reserva. Tá? Então, aqui ó, eu vou recortando. O que é o recorte? É sobreposições de tinta, tinta sobre tinta. Então eu vou reorganizando o desenho. E aí, se por exemplo eu passar por cima do preto, eu venho com o preto novamente. E aí sucessivamente. É um trabalho de apaga e refaz, igualzinho das aulas que eu passei para vocês na folha. Tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Refaço o que é preto. Vamos de novo. Então, sobreposições, tá, pessoal? Aí posso ir afunilando, ó. Então já dá uma outra ideia. Refaço a sombra aqui. E é isso. São 2 trabalhos feitos na parede com a mesma técnica que a gente usou na folha, sem tirar nem pôr. Então é a reprodução do grafite na folha, como no grafite no seu ambiente natural, que é a parede. Infelizmente, como eu expliquei por motivos óbvios, não dá para ser ao ar livre. Mas tá aí, ó, os 2 personagens, feito de forma
mais próximo possível, novamente, da nossa folha, tá? Ó. Então aqui o personagemzinho e ali na parede, sobrancelha picada, o cabelo também, para trazer o estilo, e o trabalho de luz e sombra nos tons da cor que foi chapado. No caso do ET, a técnica de sombra utilizando da cor de contorno. Então é basicamente isso, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar a aula, eu sempre gosto de trazer para vocês um livro, né, que nos remete a conceitos artísticos ou de algum artista, ou que promova a reprodução desses artistas, e por aí vai, né? Arte como política, dentre outros. Hoje eu estou trazendo Van Gogh, ou Van Gogh, que é muito famoso, porém muito estereotipado, né? E esse aqui é o Grandes Mestres, da editora Abril, e traz aqui um pouco de biografia e obras. E é importante quando a gente sempre ouve falar de um artista e de seus estereótipos, é legal a gente procurar saber da biografia, que aí a gente entende que não é bem assim as coisas, sabe? Então, assim, ele é um artista muito consagrado, que infelizmente o que sobressai, o que ressalta é algumas questões psicológicas dele, sabe? Então, eu gosto de resgatar outro lado, não só o sofrimento dele, e sim a obra, que é maravilhosa, eu sou muito fã. Embora não é o estilo que eu faça, né? Eu sou mais da linhagem surrealista, pop surreal. Então, nessa linhagem aí, fora, além do grafite, né? Lógico. Então, ele não é do estilo que eu sou, porém, eu bebo muito da fonte dele, por questões de cor também. Ele é um cara genial na questão de cor. E é legal a gente ver biografia de artistas consagrados que tiveram algum tipo de sofrimento na carreira, né? Ou alguma frustração, que é pra gente também entender da arte, né? A arte na sociedade, né? O porquê e o pra quê que ela está aí. Então é bem legal a gente nos aprofundar além do que a gente ouve, tá? Não só em questão de artistas ou famosos. Tudo que a gente vê por aí de notícias, a gente vai atrás para a gente sempre ter as informações corretas. Então essa foi a aula de hoje. Esse final aí ficou meio como um conselho, mas não é um conselho, é mais para a gente se preocupar, né, com as questões sociais e nos aprofundar e buscar entendimento das coisas, né? Além do que nos é passado. Então, muito obrigado, pessoal, por mais uma videoaula. Não esqueçam de se inscrever no canal e tirem proveito máximo desse conteúdo que a gente traz para vocês. Muito obrigado e fortaleçam o movimento.